Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o livro 2 da obra A Política de Aristóteles. Olá! Sim, uma obra fundamental, né? Dividida em 8 livros. E hoje o nosso foco é justamente nesse livro 2. Certo. Então vamos lá, vamos desempacotar esse livro 2. Qual é a pegada principal dele? Pelo que sei, ele não está, assim, propondo a cidade perfeita dele ainda, né? Não, de jeito nenhum. É exatamente o contrário, na verdade. O livro 2 é essencialmente crítico. Aristóteles está fazendo uma análise bem rigorosa. A crítica em que sentido? Ele examina, sabe, tanto constituições que outros pensadores achavam ideais, tipo as de Platão, Faleias da Calcedônia e Hipódamo de Mileto, Uhum. quanto constituições que existiam mesmo, de cidades que eram consideradas bem governadas na época, como Esparta, Creta, Cartago. Ele está, tipo, limpando o terreno antes de construir. Que interessante começar pela crítica aí, começando por Platão, então. A República, com aquela ideia famosa da comunidade de mulheres, filhos, bens. Como Aristóteles reage a isso? Olha, ele aponta problemas muito sérios. Primeiro, essa coisa de compartilhar mulheres e filhos. Ele achava que isso ia diluir completamente os laços de família, o afeto. É, faz sentido. Se todo mundo é pai, ninguém é pai de verdade, né? Exato. A responsabilidade fica, assim, meio perdida. E sobre a propriedade comum, ele tem um argumento clássico. O que é de todo mundo acaba sendo menos cuidado por todo mundo. Aquela velha história, né? Pois é, e mais, ele via a propriedade privada como um incentivo para o trabalho e até para praticar virtudes, tipo a generosidade, sabe? Dar do que é seu. Entendi. E ele também questiona essa busca do Platão por uma unidade tão extrema na cidade. Para Aristóteles, uma cidade precisa ter uma certa diversidade, não essa fusão total. Essa questão da propriedade ligada à virtude é bem atual, né? Mas Platão escreveu as leis também, depois da República. Aristóteles comenta essa obra. Comenta assim. Ele analisa as leis também, reconhece que talvez seja um pouco mais pé no chão que a República, em alguns pontos, mas ainda assim, Ele aponta dificuldades práticas, especialmente em relação ao tamanho que Platão imaginava, para o território, para a população. Aristóteles achava meio irrealista, difícil de botar para funcionar no mundo real. entendi. Bom, saindo um pouco de Platão, quem mais ele critica entre esses modelos e ideais? Você mencionou Faleias e Hipodamo. Isso. Faleias a Calcedônia, ele propôs uma ideia que parece simples: igualdade total de bens para todo mundo. Assim acabariam os conflitos. Mas não é só o dinheiro ou a falta dele. A raiz está nos desejos humanos, na cobiça. E isso a divisão de bens não cura. Além de ser, né, bem difícil manter essa igualdade na prática. Verdade. E o Hipódamo? Ele era urbanista, né? Sim, famoso por planejar cidades. Mas ele também propôs um modelo de cidade com uma divisão social bem rígida. 3 classes: artesãos, agricultores e guerreiros. E a terra também dividida em 3 partes. E a crítica? Aristóteles achou essa rigidez um problema. Ele previu que, em vez de criar harmonia, isso ia gerar era atrito, sabe? Conflito entre as classes. Cada uma com seus interesses bem definidos e separados. Fascinante ele já ter essa visão sobre os riscos da estratificação social tão marcada. Agora, mudando um pouco o foco, das teorias para a prática. Como ele via as cidades reais, Esparta, por exemplo, que tinha aquela fama toda de disciplina. Ah, Esparta, um caso clássico. Ele reconhece, sim, que Esparta teve uma certa estabilidade inicial. Mas a análise dele é bem crítica. É mesmo o que ele apontava? Várias coisas. Primeiro, a educação era muito focada no militarismo, esquecendo outras partes importantes da formação. Depois, a posição das mulheres lá era controversa para ele. Tinham muita liberdade e influência, mas de um jeito que ele via como meio desordenado. Que mais? A desigualdade de terras era gritante, muita terra concentrada na mão de poucos. O poder dos éforos, vieram os magistrados eleitos, era enorme, quase tirânico. E, um ponto fundamental, o tratamento horrível que davam aos ilotas, aquela população enorme de servos. Isso era uma fonte constante de tensão, de revolta. Nossa, uma visão bem menos idealizada do que a gente geralmente pensa sobre Esparta, né? Totalmente.
Ele ia a fundo nos problemas. E sobre Creta e Cartago, só para a gente ter uma ideia rápida. Creta ele via como muito parecida com Esparta nas instituições, só que talvez menos organizada, um pouco mais primitiva, digamos. Já Cartago, ele elogia mais. Elogia por quê? Ele admirava a constituição de Cartago, que ele considerava mista. Ou seja, misturava elementos de monarquia, aristocracia, democracia. Isso parecia dar mais estabilidade. Ah, interessante. Mas tinha algum porém. Tinha. Ele alertava para o risco da riqueza ter influência demais na escolha das pessoas para os cargos públicos. O perigo de virar um governo onde só quem tem muito dinheiro manda, sabe? Uma plutocracia. Entendi. Essa análise de Cartago parece bem atual, né? O elogio à mistura, mas o alerta sobre o poder do dinheiro. Então, depois dessa análise toda, desmontando modelos ideais e criticando os reais, qual é a grande lição do livro 2? O que ele está querendo mostrar com tudo isso? Olha, o mais fascinante é perceber que o livro 2 é uma grande preparação. Aristóteles está, assim, metodicamente limpando o campo para poder apresentar a sua própria teoria política nos livros seguintes. Faz sentido. Ao mostrar as falhas, tanto as teóricas das utopias, quanto as práticas das cidades reais, ele está, mesmo sem dizer com todas as letras, destacando o que ele acha importante para uma boa construção. E o que seria isso? Primeiro, levar em conta a natureza humana como ela é, com defeitos e qualidades. Segundo, a importância da execuibilidade, quer dizer, as leis têm que ser possíveis de aplicar. E talvez o mais importante, a busca pela moderação, pelo equilíbrio, o famoso meio-termo aristotélico. Nada de extremos ou de perfeições que só existem no papel. A política como a arte do possível, então, baseada na realidade humana. Exatamente isso. A arte do possível ancorada na realidade. É uma lição de pragmatismo, né? O de Quero Mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.